Maravilha. Então, bom, pessoal, boa tarde. De novo, agradecendo todos aqui que se reuniram com a gente para entender melhor sobre o que está acontecendo em Israel, entender melhor a questão da guerra. É, eu vou apresentar rapidinho a Stand With Us Brasil, que está promovendo o evento em conjunto com a Alessandra. Nós somos uma organização não governamental, apartidária, que tem como objetivo educar sobre os conflitos do Oriente Médio, entre eles o conflito árabe-israelense, conscientizando o maior número de pessoas sobre antissemitismo, discurso de ódio. Nosso objetivo final é que a educação é um caminho para a paz. Atualmente a gente está muito presente nas redes sociais com tudo o que está acontecendo em Israel, então a gente tem postado diariamente notícias e conteúdo sobre a guerra, além de estar promovendo diversas atividades educacionais com grupos como vocês, por exemplo, com universidades, com escolas, enfim, para tentar conscientizar o maior número de pessoas possíveis sobre os acontecimentos em Israel. É, Vou apresentar rapidinho aqui o professor Samuel Feldberg. Ele é doutor em Ciências Políticas pela USP, pesquisador do Dayan Center da Universidade de Tel Aviv, fellow da Universidade de Brandeis e é diretor acadêmico da Stand With Us Brasil. Então, professor, por favor, o palco é seu. E agradeço novamente a disposição de todo mundo de vir participar dessa aula. Obrigado, Débora. Obrigado a todos que participam da realização do evento e daqueles que nos assistem. Eu vou subir aqui uma pequena apresentação de alguns slides para ilustrar aquilo que eu vou tentar transmitir para vocês. Espero que todos estejam vendo esse mapa. Ok, basicamente são mapas que vão ilustrar um pouco daquilo que eu vou tentar transmitir para vocês. Só alertando que nós estamos falando de um tema bastante complexo, de muita profundidade, e a ideia hoje é simplesmente, no pequeno espaço de tempo que nós temos, transmitir um pouco de conhecimento histórico para tentar entender as origens desse conflito que nós estamos vivendo hoje na região. Esse conflito, obviamente, não acontece num vácuo, ele tem um contexto muito amplo, muito profundo, e a dificuldade maior que talvez nós enfrentemos é a abundância de informação. Então, tem informação surgindo por todos os lados, nós não damos conta do que aparece no Facebook, no Twitter, no Instagram. A maioria das pessoas lê só as manchetes, não tem ideia do que está acontecendo e simplesmente retransmite aquilo que recebeu sem nenhum critério, sem nenhum filtro. Então, vamos lá. Então, primeiro, em termos de alguns conceitos. Nós estamos falando de um conflito que é, na verdade, uma guerra entre uma organização terrorista e um Estado formal. Esse é o primeiro elemento que baliza a análise sobre o que está acontecendo. Israel está enfrentando uma organização terrorista que tem uma capacidade militar significativa, como eles demonstraram nos atentados do sábado retrasado. Nós estamos acostumados a ouvir falar sobre atentados terroristas como esfaqueamentos de civis em algum lugar, ou um homem-bomba que entra em algum lugar, isso explode e mata as pessoas à sua volta. Agora nós vimos uma ação coordenada, muito bem coordenada, de um grupo terrorista que consegue neutralizar as instalações eletrônicas da fronteira, derrubar a cerca da fronteira, entrar com veículos no território israelense, todos muito bem armados, e assassinar o máximo possível que eles conseguem de civis e sequestrar quase 200 civis israelenses que são levados para a faixa de Gaza. Por que eles fazem isso? Essa resposta é muito simples. É um grupo terrorista, o objetivo e a finalidade de um grupo terrorista é simplesmente matar e aterrorizar civis com o objetivo de obter alguma vantagem política, transmitir uma mensagem política. No caso, qual é a mensagem política que o grupo Hamas tenta transmitir?
a negação ao direito de existência do Estado de Israel. O grupo foi criado e existe em função do seu objetivo de destruir o Estado de Israel. Nada mais simples do que isso. Aliás, também a missão do grupo Hezbollah estabelecido no sul do Líbano, também o objetivo declarado do Irã como um Estado soberano na região. De onde vem esse grupo, de onde vem esse compromisso que eles assumiram? Aqui no mapa vocês podem ver o Oriente Médio como ele era desenhado no final do século XIX. A região era controlada pelo Império Otomano, pela Inglaterra e pela França. A Inglaterra e a França controlavam o território no norte da África. O Império Otomano controlava a Península Arábica e a área onde hoje estão estabelecidos tanto o Estado de Israel quanto a faixa de Gaza, que é onde se localiza o conflito, era um pequeno território na margem do Mediterrâneo, controlada pelo Império Otomano. Uma província do Império Otomano, não tinha nada a ver com judeus, árabes, muçulmanos e cristãos, basicamente da mesma forma como o território onde depois vai surgir a Síria e o Líbano e a Jordânia e o Iraque, também a área da costa do Mediterrâneo era simplesmente uma província administrada pelo Império Otomano. Já no final do século XIX, com o aumento do antissemitismo europeu, com a desilusão por parte das lideranças judaicas na Europa, de que as ideias de liberdade, igualdade, fraternidade promovidas pela Revolução Francesa e pela conquista napoleônica de amplas áreas da Europa, a desilusão com a disseminação dessas ideias, com a ideia de que os judeus poderiam se transformar em cidadãos iguais dos países europeus, surge então a proposta que ficou conhecida como movimento sionista, de resolver o problema do antissemitismo europeu através daquilo que estava sendo proposto nas sociedades europeias como um todo, a ideia da autoemancipação, ou seja, de que os povos que viviam na Europa, normalmente dentro de grandes impérios, como o Império Austro-Húngaro, como o Império Alemão, como o Império Russo, teriam direito à autodeterminação. E assim, como essas demandas vão encontrar seu respaldo no final da Primeira Guerra Mundial, com o desmembramento desses impérios, também a liderança judaica cria um movimento sionista com a mesma ideia, com o mesmo objetivo da autodeterminação do povo judeu, que não pode se realizar na Europa, onde eles não controlam nenhum território, mas poderia ser reivindicada no lar ancestral dos judeus, na região que foi ocupada pelos romanos no começo da era cristã, onde os romanos destruíram o segundo templo, que era o símbolo da independência judaica na região, e provocaram o êxodo e a diáspora judaica. Então, o retorno a esse local onde, na antiguidade, os judeus foram uma nação independente, vai começar a ser promovido ainda durante o período do Império Otomano. Vem a Primeira Guerra Mundial, desaparecem os grandes impérios, a Inglaterra e a França controlam o território. Desculpem, não sei o que está acontecendo. Vocês estão ouvindo um barulho? Não estamos, professor. Não, ótimo, então é só aqui. Então, termina a Primeira Guerra Mundial e os ingleses e os franceses dividem esse território entre eles com o objetivo de controlar o território onde existiam as principais fontes de
onde existiam as principais fontes de petróleo da região, nas margens do Golfo Pérsico e na área habitada pelos curdos na fronteira do Irã, que era a antiga Pérsia. Então, ao longo dos anos seguintes, ingleses e franceses vão administrar aquele território e criar estados nacionais que vão estar sujeitos à sua influência. E assim são criadas áreas de influência dos ingleses e dos franceses. Vocês podem ver aqui em amarelo e vermelho embaixo as áreas de controle dos ingleses e em azul claro, azul escuro, as áreas de controle da França, enquanto que a costa do Mediterrâneo fica sob controle dos ingleses, sem o objetivo de abrir mão desse controle direto. Na sequência, os ingleses e os franceses vão criar novos estados nacionais na região. Eles criam o Iraque, a Transjordânia, a Síria e o Líbano, e como eu mencionei, a região da costa do Mediterrâneo vai continuar sob controle dos ingleses, porque os ingleses têm interesse em manter o controle sobre esse território. Primeiro, porque ele está do lado do canal de Suez, que foi construído para unir o Mediterrâneo ao Mar Vermelho e para garantir que a rota da Inglaterra até as áreas controladas pela Inglaterra no subcontinente indiano vão se manter controladas e através desse trajeto. E segundo, porque esse petróleo que é explorado no Golfo Pérsico, ele não tem valor nenhum no lugar onde ele existe, ele tem que ser transportado para consumo na Europa, e a forma de transportar esse petróleo é através de um oleoduto. Vocês podem ver aí no mapa uma linha vermelha que vai desde o Golfo Pérsico até a costa do Mediterrâneo, e esse é um oleoduto que foi construído até o porto de Haifa para mandar o petróleo nos navios que vêm da Inglaterra e aportam no porto de Haifa. Então, tem toda uma lógica geopolítica para o controle dos ingleses e dos franceses como potências coloniais na região. Enquanto isso, vai aumentando o número de judeus que acreditam na ideia da criação de um lar nacional judaico na região. Os ingleses apoiam essa ideia durante a Primeira Guerra Mundial e, no começo da década de 1920, a Liga das Nações, que é a organização internacional criada para tentar impedir que uma nova guerra acontecesse, sanciona essa ideia, apoia essa ideia de criação de um lar nacional judaico na região. Nesse momento, ainda não é a ideia de criação de um Estado judeu, mas de uma entidade que permitisse que os judeus se transformassem na maioria da população desse território. Isso vai criar os primeiros elementos desse conflito que nós estamos vendo, do qual nós estamos vendo hoje um dos episódios, que é um conflito em dois níveis. No nível das lideranças, os líderes árabes que vivem na região percebem que, se houver uma maioria judaica na região, os judeus vão ter o direito de controlar o território. No nível da população, nós temos um fenômeno muito interessante, que é a chegada de uma imigração judaica que tem interesse em cultivar a terra. Durante 2.000 anos, os judeus na diáspora foram proibidos de possuir territórios, foram proibidos de ser camponeses nos locais onde eles viviam, e, portanto, a ideia do resgate do lar nacional judaico está ligado também à volta de uma atividade que existia nos tempos bíblicos. O termo que vocês devem ter ouvido falar, terra do leite e do mel, vem da abundância que existia nessa região no período bíblico. Isso foi adotado como um slogan para promover a ideia de retorno ao contato com a terra na Palestina
do período da administração britânica. Isso leva a um conflito entre as populações locais. A organização sionista comprou amplas extensões de terra na Palestina. Não é verdade o que nós muitas vezes ouvimos, que os judeus roubaram as terras dos árabes. Essas terras eram terras de propriedade do Império Otomano, que foram ocupadas pelos ingleses, ou terras privadas que foram compradas de grandes latifundiários árabes por dinheiro arrecadado pelos judeus no mundo inteiro. E quando esses imigrantes judeus chegam na Palestina e começam a cultivar essas terras, muitas vezes eles encontram camponeses árabes que viviam lá e trabalhavam para os senhores feudais. E isso gera um conflito no nível da população local. Avançando nesse processo, ao longo das décadas de 1920 e 1930, vai aumentando a imigração judaica, aumentam as tensões com as populações locais, e especialmente depois de 1933, com a ascensão dos nazistas na Alemanha, vai se intensificar a imigração judaica daqueles judeus que fogem num primeiro momento da Alemanha, num segundo momento da Áustria, num processo que vai culminar com a Segunda Guerra Mundial. Quem são esses árabes que vivem na Palestina e por que eles são diferentes dos outros árabes que vivem no Oriente Médio? Porque se cria uma identidade através da exclusão. A maior parte dos árabes da região ou se transformou em cidadãos da Arábia Saudita, ou já eram cidadãos do Egito, ou se transformaram em cidadãos da Transjordânia e do Iraque, ou se transformaram em cidadãos da Síria e do Líbano. Aqueles que ficaram fora dessas fronteiras adquiriram uma nova identidade no território administrado pelos ingleses. E vem daí, através de uma espécie de negação à identidade palestina e à demanda palestina também pela criação de um Estado nacional. Eles são árabes, não são cidadãos de nenhum outro país árabe e também não são judeus que vivem na Palestina. E aí começa, então, um conflito, ou surge o potencial de conflito entre dois movimentos nacionais. Lembrando que a maior parte da população que se autodenomina Palestina ficou no território da Transjordânia, do outro lado do Rio Jordão, num estado independente criado pelos ingleses. Avançando no nosso trajeto histórico, começa a Segunda Guerra Mundial, a guerra dura 6 anos, os nazistas praticam o extermínio da população judaica na Europa, 6 milhões de judeus são mortos na Europa, os países árabes que tinham sido criados antes da guerra veem os ingleses como uma potência hostil e se alinham com os nazistas. Em alguns casos, a liderança muçulmana vai, inclusive, se engajar na tentativa de conseguir aliados muçulmanos para os nazistas, como na antiga Bósnia. No Iraque vai haver uma revolta contra os ingleses e um pogrom contra a população judaica iraquiana no ano de 1941. Quando termina a guerra, os ingleses saem da guerra vitoriosos, mas muito enfraquecidos, e vai haver uma intensificação do conflito entre a população judaica e a população árabe na Palestina, ao mesmo tempo que as lideranças judaicas começam a pressionar violentamente os ingleses para permitir a imigração dos sobreviventes judeus do Holocausto da Europa para a Palestina, lembrando que no mundo inteiro não há nenhum país disposto a receber esses sobreviventes judeus. Como a Inglaterra
resiste a essa pressão, porque continua dependendo dos países árabes para o fornecimento de petróleo, as tensões aumentam os conflitos entre as duas comunidades, aumentam os conflitos entre a comunidade judaica e os ingleses, e, finalmente, em 1947, a Inglaterra decide abrir mão do controle do território e entrega o que foi denominado de mandato britânico depois da Primeira Guerra Mundial para as Nações Unidas, para que as Nações Unidas decidam o que fazer com esse território. E as Nações Unidas fazem uma reunião da Assembleia Geral em 29 de novembro de 1947 e votam pela partilha do território, pela divisão do território para a criação de um Estado judeu e de um Estado árabe independentes naquela região. Aqui vocês podem ver um mapa que motivou, em parte, essa decisão da partilha da Palestina. Já em 1937, antes da Segunda Guerra Mundial, os ingleses têm indícios de que vai ser impossível a convivência das populações árabe e judaica nesse território, e uma comissão parlamentar inglesa visita a Palestina e propõe essa divisão do território, a criação de um Estado judeu na área roxa do território, a criação de um Estado árabe na área cinza do território e uma área estratégica que incluiria o Porto de Yafo e a região de Jerusalém e de Belém como uma área a ser internacionalizada por ter os principais locais sagrados para as três religiões monoteístas. E essa vai ser a base para a proposta de divisão do território entre os judeus e os árabes na Palestina. Aqui do lado esquerdo do mapa, no mapa do lado esquerdo, vocês podem ver a proposta da ONU para a criação de 2 estados. Na área azul, onde existe maioria de população judaica, seria criado o Estado judeu. Na área marrom, com maioria de população árabe, seria criado um Estado árabe. A área cor-de-rosa, resgatando aquela proposta de 1937, seria internacionalizada e ficaria sob controle das Nações Unidas. A liderança judaica, ainda que almejasse a criação de um Estado judeu em todo o território, aceita a proposta, lembrando que estamos falando de 3 anos depois, ou 2 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial e do conhecimento do que aconteceu com a população judaica na Europa, então é urgente uma solução para esse problema. As lideranças árabes na Palestina e os países árabes da região recusam essa proposta e começa, então, a partir da declaração de independência do Estado de Israel, uma guerra que vocês podem ver no mapa do meio, onde os países árabes vizinhos se juntam aos árabes na Palestina para conquistar o território. A liderança judaica muito mais bem organizada e tendo em conta que uma derrota nessa guerra levaria ao extermínio da população judaica, mais uma vez, lembrando, estamos falando de poucos anos depois do Holocausto, então uma ameaça de extermínio agora é levada muito a sério. Essa liderança judaica consegue se organizar para rejeitar esses ataques, rechaçar esses ataques árabes e consegue, no final de uma guerra que dura um pouco mais de 1 ano, ampliar a área que tinha sido determinada para a criação de um Estado judeu e consolidar as fronteiras temporárias de um Estado israelense independente. Talvez uma das principais razões pelas quais os judeus são bem-sucedidos nessa guerra seja o fato de que os países árabes que se engajam nessa guerra não têm interesse em apoiar os palestinos, não têm interesse em apoiar os árabes que vivem na Palestina. E no final dessa guerra, além do território que vai definir o Estado de Israel, nós temos uma área do lado direito do mapa que foi ocupada pela Jordânia e uma área do lado esquerdo do mapa que foi ocupada pelo Egito. Então, quando se discute
a criação de um Estado palestino independente em territórios que têm maioria de população palestina, árabe palestina, nós estamos falando, na verdade, de territórios que foram ocupados pela Jordânia e pelo Egito de 1948 até 1967. Em nenhum momento desses 20 anos, nem os jordanianos, nem os egípcios se preocuparam com a criação de um Estado palestino independente. Então, é um mito o fato de que os países árabes sempre estiveram engajados a favor da causa palestina e que os israelenses foram aqueles que impediram um Estado palestino de ser criado. Muito pelo contrário, ao longo de toda a história, desde a criação do Estado de Israel, os movimentos terroristas palestinos que se apresentam como movimentos de libertação nacional se engajaram na destruição do Estado de Israel e não na proposta de criação de um Estado palestino independente ao lado de Israel. E agora, chegando então ao tema do nosso conflito nesse momento, aqui no mapa vocês podem ver as áreas da faixa de Gaza propriamente dita em cor-de-rosa, aquela faixa de Gaza que tinha ficado de posse dos egípcios em 1948 e que foi conquistada por Israel junto com a Cisjordânia na Guerra dos Seis Dias em 1967. Então, o que acontece em 1967 é que os israelenses, se opondo a uma ameaça dos países árabes, se engajam numa nova guerra onde eles conquistam os territórios que estavam nas mãos do Egito e nas mãos da Jordânia, mas também passam a administrar uma ampla população palestina. Então, se a relação de Israel com os árabes na região era baseada na população árabe que ficou em Israel em 1948, 20% da população de Israel composta de árabes, muçulmanos e cristãos, com 80% da população sendo judaica. A partir de 1967, essa relação se amplia enormemente, porque os israelenses agora passam a administrar uma população árabe palestina também na Cisjordânia e na faixa de Gaza. E essa relação vai durar praticamente por 30 anos, de 1967 até 1993, através de conflitos recorrentes entre Israel e os Estados Árabes, entre Israel e essas organizações palestinas que têm por objetivo destruir o Estado de Israel. E, ao longo desse período, a situação geopolítica vai mudando quando países como o Egito e a Jordânia reconhecem a impossibilidade de destruir o Estado de Israel e, em 1979, assinam um acordo de paz entre Egito e Israel, o que, de certa forma, enfraquece a causa palestina e leva os palestinos, então, progressivamente a perceberem a necessidade de entrar numa negociação com os governos israelenses, o que vai acontecer finalmente na década de 1990. As razões são variadas, em parte o desaparecimento da União Soviética, que elimina o apoio do bloco soviético aos palestinos, o envolvimento do Iraque, que é também um importante apoiador dos palestinos na Guerra do Golfo, que vai levar os países conservadores do Golfo Pérsico também a retirarem o seu apoio dos palestinos, e a percepção de que está surgindo uma nova liderança nos territórios de Gaza e da Cisjordânia, que esvazia a capacidade de liderança das lideranças tradicionais palestinas. Todos esses componentes vão levar a uma fórmula
que permite negociações entre o governo de Israel e os palestinos, que vão culminar num acordo que tem como seu principal componente o reconhecimento da liderança palestina, da OLP, como o representante dos interesses do povo palestino e o reconhecimento por parte dessa liderança palestina do direito de existência de Israel. Mas os radicais dos dois lados se opõem a esse processo de normalização das relações. Na faixa de Gaza, ao longo das décadas anteriores, havia surgido uma organização fundamentalista islâmica, denominada de Hamas, que tem a sua origem no Egito, a partir de uma organização fundamentalista islâmica no Egito, que foi combatida pelos governos egípcios desde a monarquia na década de 1940. E essa organização se fortalece na faixa de Gaza, se estabelece como uma organização que dá apoio à população local, ao mesmo tempo que se engaja numa luta utilizando o terrorismo contra Israel. Na Cisjordânia, nós temos o estabelecimento de um governo palestino, denominado de Autoridade Palestina, controlado pela OLP, que também havia sido uma organização terrorista que renuncia ao terrorismo para manter a negociação com Israel, e ao longo dos anos seguintes vai haver uma situação ambígua em que, por um lado, há uma continuidade das negociações entre Israel e os palestinos, ao mesmo tempo que há uma sequência de atentados terroristas praticados por essa organização fundamentalista islâmica, que vai culminar nos anos 2000 com um conflito de grandes proporções que ficou conhecido como a Segunda Intifada, que envolveu não só as organizações terroristas, mas também os elementos armados daquelas instituições que haviam sido criadas para governar os palestinos na faixa de Gaza e na Cisjordânia. No final desse conflito, em 2004, 2005, há uma separação total entre Israel e a sociedade palestina. Em 2005, Israel decide retirar todos os colonos israelenses que haviam se estabelecido na faixa de Gaza desde 1967. Todos os soldados israelenses se retiram da faixa de Gaza, e em 2006 há eleições livres para o parlamento palestino, e essa instituição terrorista denominada Hamas, estabelecida na faixa de Gaza, ganha as eleições e se torna legalmente o governante dos palestinos. Na sequência, os militantes do Hamas na faixa de Gaza vão matar ou expulsar os representantes da autoridade palestina, que tem que se retirar e voltar para a Cisjordânia, e o Hamas, então, toma o controle total da faixa de Gaza, e de 2005 até os dias de hoje, a faixa de Gaza é totalmente administrada pela organização terrorista Hamas, que, em parte, lembrando que eles foram formalmente eleitos em eleições livres como governantes dos palestinos, mas que usam de violência contra todos aqueles que não aceitam a sua liderança. Ao longo dos anos seguintes, houve uma série de confrontos entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. O Hamas criou uma infraestrutura de produção de armas e foguetes que periodicamente eram utilizados para lançar ataques contra as cidades israelenses. Lembrando, é uma organização terrorista que tem por objetivo atacar civis. Portanto, as ações do Hamas normalmente era contra a população civil de Israel. Em alguns episódios houve incursão de elementos do Hamas no território israelense, que conseguiram capturar soldados israelenses. Ainda há soldados israelenses mortos cujos corpos não foram devolvidos para suas famílias em Israel.
num desses episódios foi sequestrado um soldado israelense, Gilad Shalit, que ficou 5 anos como prisioneiro na faixa de Gaza e depois foi trocado por 1.000 terroristas palestinos que estavam presos em Israel. Um soldado foi trocado por 1.000 terroristas palestinos. Isso provavelmente está por trás da ideia do Hamas de sequestrar 200 cidadãos israelenses que certamente poderiam servir como moeda de troca por todos os terroristas palestinos que estão presos hoje em Israel. E no ápice desse processo, o que nós temos é o ataque do sábado retrasado, onde os palestinos, os terroristas palestinos do Hamas cruzam essa fronteira da linha pontilhada que vocês podem ver aí no mapa, que se estende até a fronteira do Egito, atacam as cidades e as colônias agrícolas israelenses, matam 1.300 cidadãos israelenses, sequestram 200 deles e levam eles de volta para a faixa de Gaza, e a sociedade israelense traumatizada tem agora que decidir o que fazer para, por um lado, tentar resgatar os seus cidadãos presos, por outro lado, garantir que algo assim não volte a acontecer, e a única forma de garantir isso é eliminando a liderança e os militantes terroristas do Hamas. Nós vimos ao longo da última semana bombardeios da faixa de Gaza, que tem por objetivo eliminar a estrutura militar do Hamas, eliminar o máximo possível daqueles que possam se opor a uma invasão israelense. Nessa linha pontilhada azul, vocês podem ver o que é definido como o norte da faixa de Gaza. Provavelmente aí é onde vão entrar as tropas israelenses num primeiro momento, e por isso houve um aviso dos militares israelenses para que a população palestina migre em direção ao sul, com o objetivo de evitar perdas civis junto à população palestina. É algo inédito nas guerras no mundo inteiro. Se vocês acompanham o cenário internacional, provavelmente têm ouvido falar sobre o que acontece na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Eu garanto para vocês que em nenhum momento de 1 ano e meio de guerra vocês ouviram qualquer anúncio por parte dos russos avisando a população civil ucraniana que deveria se retirar de algum território, porque aquela área seria bombardeada pelos russos. Isso não aconteceu nem na Segunda Guerra Mundial, nem na Guerra do Vietnã, nem em nenhum local e nenhuma guerra no mundo inteiro. Essa é a preocupação demonstrada pelo exército israelense, que tem o objetivo de atacar a liderança e os militantes terroristas do Hamas, e não tem nenhum interesse em atingir a população civil. Muito pelo contrário, quando o Hamas faz reféns israelenses, é porque eles sabem que os israelenses vão entrar no território da faixa de Gaza para tentar recuperar os seus reféns, e se isso acontece, o Hamas então pode usar a sua própria população como escudos civis, e a morte de civis numa guerra sempre é um instrumento de divulgação muito conveniente para uma organização terrorista como essa, que certamente vai tentar angariar simpatia, mostrando que os civis foram mortos por militares israelenses. Esse é o ponto em que nós estamos no momento. Há um apoio incondicional dos Estados Unidos, porque há uma expectativa de que talvez a organização terrorista Hezbollah, estacionada no sul do Líbano, pode eventualmente também se engajar nessa guerra. O Irã não deixa de fazer ameaças a Israel e poderia eventualmente também se interferir nesse conflito. Por isso, os Estados Unidos se estacionaram porta-aviões no Golfo Pérsico e na costa do Mediterrâneo. Se houver uma ampliação da guerra e uma participação por parte do Hezbollah, que é muito mais poderoso do que o Hamas, e uma intervenção do Irã,
certamente os Estados Unidos vão intervir, porque não tem nenhum interesse no fortalecimento dessas organizações terroristas que têm por objetivo desestabilizar a região e muito menos permitir a ampliação da influência do Irã na área do Golfo Pérsico. Eu espero que tenha ficado claro para vocês como nós chegamos até os dias de hoje e temos tempo que vocês necessitarem e quiserem para as perguntas que eu espero poder responder. Muito obrigado. Professor, muito obrigada. Eu vou ajudar você aqui com as perguntas que chegaram pelo Slido. Antes disso, eu queria só falar para o pessoal que se vocês tiverem interesse em divulgar palestras para os círculos de vocês, profissionais, pessoais e por aí vai, a Stand With Us tem muitos professores incríveis, como o professor Samuel, que estão aí dispostos a gratuitamente fazer essas palestras e a gente pode organizar outras sessões nesse formato. Então, se vocês se interessarem, por favor, me mandem mensagem depois e eu consigo conectar vocês com o time da Stand With Us. Dito isso, eu vou abrir aqui o slide com as perguntas. Se vocês quiserem mandar no chat do Zoom, eu posso ir lendo aqui também para o professor Samuel. E mais uma vez agradecer a todos vocês que estão aqui hoje se informando, e agradecer o professor Samuel e a Stand With Us por disponibilizarem aí o tempo e o aprendizado e o conhecimento que eles têm. Vamos lá. Primeira pergunta, por que os judeus são perseguidos por diferentes povos ao longo da história? Historicamente, nós temos alguns períodos que se diferenciam. Na Antiguidade, por exemplo, nós estamos falando de um reino judaico independente, onde havia uma perseguição no contexto das disputas entre os impérios da Antiguidade. O reino de Judá e de Israel estava localizado na costa do Mediterrâneo, que era uma área estratégica já naquela época, e, portanto, a conquista do território levava a um confronto com a população judaica que vivia lá. Depois da destruição do Segundo Templo pelos romanos, houve uma diáspora judaica que transformou os judeus numa minoria nos locais onde eles viveram, mas isso também acontece no começo da era cristã, na qual os judeus foram considerados aqueles que se negaram a acreditar que Cristo era o Messias. E, portanto, começa um período de discriminação que, além de nacional, também é religiosa, porque os judeus se recusam a reconhecer essa supremacia cristã. Isso vai permear a história dos judeus ao longo de 2000 anos em toda a Europa, inclusive, para quem se interessar, eu sugiro consultar informações sobre o que aconteceu durante as Cruzadas. As Cruzadas foram um movimento cristão europeu com o objetivo de recuperar os locais sagrados cristãos dos muçulmanos que controlavam aqueles territórios na antiga Palestina, mas ao longo da trajetória desses exércitos cristãos pela Europa, eles massacraram todos os judeus que eles puderam na Inglaterra, na Alemanha, na França, até chegar ao Mediterrâneo. Então, há um ódio religioso que dura praticamente 2000 anos, até culminar com a ascensão dos nazistas na Alemanha, que vai levar à transformação desse ódio religioso em um ódio, em um ódio racial. Então, se esse ódio religioso poderia eventualmente ser contido, porque os cristãos exigiam dos judeus que se convertessem, como aconteceu, por exemplo, durante o período da Inquisição e da expulsão dos judeus de Portugal e da Espanha, quando eles poderiam continuar nos lugares onde eles estavam, se convertessem ao cristianismo, aceitassem a ideia de que Jesus foi o Messias. Quando esse ódio se transforma em um ódio racial, em um antissemitismo racial, os nazistas já começam a transmitir a ideia de que o sangue judeu é um contaminador da civilização
ocidental. Ele é uma ameaça aos povos arianos e, portanto, os judeus têm que ser exterminados. Eles não podem, não adianta converter judeus em cristãos, porque eles vão continuar sendo judeus, porque eles têm sangue judeu. E isso leva esse ódio antissemita a um patamar completamente diferente, que se mantém até os dias de hoje, e o Islã é um capítulo à parte. O Islã surge somente no século VII da área cristã. Os muçulmanos vão conquistar toda aquela região, vão considerar os judeus como povos do livro, portanto, Maomé é uma etapa final de um processo que começa com o judaísmo, com um Deus monoteísta, mas, mais uma vez, os judeus não aceitam o Islã e as doutrinas do Islã e, portanto, têm que ser contidos. E quando surge o Estado de Israel como um Estado judeu autônomo e, mais tarde, também poderoso, que em muitos casos humilha os países árabes nas guerras que os países árabes perdem, esse ódio antissemita se dissemina entre as populações muçulmanas também, ainda tendo como um outro componente a ideia de que os líderes árabes, que não são líderes legítimos, a maioria dos países árabes são autocráticos, eles utilizam esse antissemitismo e essa oposição ao Estado de Israel como um instrumento político e tenta, de alguma forma, criar um elemento comum entre as várias populações árabes que se enfrentam entre elas mesmas. Perfeito, muito obrigada, professor. Passar aqui para a próxima pergunta. Você acredita em uma solução viável para duas nações? O quanto falta de uma constituição em Israel dificulta a emancipação da Cisjordânia e da faixa de Gaza? Na verdade, a faixa de Gaza e a Cisjordânia estão emancipadas. Os acordos de Oslo separaram esses dois territórios do controle israelense, e as populações desses dois territórios vêm sendo administradas pelos palestinos desde 1993, praticamente. Num primeiro momento, pela autoridade palestina, tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza, e a partir de 2005, em parte pela autoridade palestina, em parte pelo Hamas. O que não aconteceu foi a continuidade desse processo por interferência de radicais dos dois lados. Temos que reconhecer também que do lado israelense, apesar do enorme entusiasmo da maioria da população israelense, houve elementos radicais que se opuseram a uma negociação e a um acordo com os palestinos, tanto que o primeiro-ministro Yitzhak Rabin, em 1995, foi assassinado por um radical israelense religioso da direita. Então, existem impedimentos, mas a única solução viável é a criação de uma entidade palestina, mesmo que num primeiro momento não seja um Estado palestino independente. Enquanto houver radicais que propõem a destruição do Estado de Israel e se opõem à criação de uma entidade palestina autônoma, não há nenhuma expectativa de uma solução para esse problema. Obrigada, professor. Próxima pergunta aqui. No judaísmo, acredita-se que o povo judeu só pode retornar à terra prometida com o Messias, não? Então, o que leva à criação do sionismo no final do século XIX? É justamente uma negação dessa ideia. Quem acredita no Messias são os judeus ortodoxos. Os judeus laicos acreditaram que tinham que encontrar uma solução para o problema do antissemitismo antes de o Messias chegar. Quando ele chegar, ele vai decidir se ele gostou ou não gostou dessa solução. É isso. Próxima. O quanto você acha que a situação política de Israel impactou na decisão do timing do Hamas para esses ataques terroristas? E aí eu acho que aqui tem que mencionar a parte de negociações de paz com a Arábia Saudita e por aí vai. Sim, excelente pergunta. Todos nós estamos nos perguntando por que o Hamas fez o que fez nesse momento, depois de um histórico de conflitos com outras proporções. Então, uma das possíveis respostas é justamente essa.
Ao longo dos últimos 3 anos, os países árabes vêm normalizando as relações com Israel, algo que é inédito, porque historicamente sempre havia a percepção de que, enquanto não houvesse uma solução para o problema palestino, os países árabes não normalizariam as suas relações com Israel. Os países árabes, especialmente percebendo o Irã como uma ameaça, chegaram à conclusão de que era melhor ter Israel como um aliado do que como um opositor, e ao longo dos últimos 3 anos se normalizaram as relações de Israel com os Emirados Árabes, com o Bahrein, com o Marrocos, com o Sudão, e a expectativa agora era de uma eventual normalização também com a Arábia Saudita, que não só é um país árabe muito importante, mas também é o local onde estão os principais locais sagrados do Islã. A Arábia Saudita é considerada o país muçulmano mais importante, e se houvesse uma normalização das relações com a Arábia Saudita, certamente isso abriria as portas também para a normalização com outros países muçulmanos, como a Indonésia, que poucos sabem é o maior país muçulmano do mundo, eventualmente o Paquistão, que é um país muçulmano na Ásia também. Então, a percepção por parte dessa liderança radical do Hamas, de que a causa palestina estava sendo abandonada pelo mundo inteiro, talvez tenha sido uma das motivações. E a percepção de que a sociedade israelense estava dividida. Vocês que se acompanham o que acontecia em Israel sabem que há 10 meses a oposição a esse governo israelense se manifestava todas as semanas e declarava que não se identificava com as políticas desse governo israelense. Isso talvez tenha gerado uma percepção de que a sociedade israelense estava fragilizada e não poderia suportar um ataque como esse. O efeito foi absolutamente contrário. O que o Hamas conseguiu fazer foi eliminar todas as diferenças na sociedade israelense. Nós vimos cenas na televisão de jovens israelenses no mundo inteiro embarcando no primeiro voo disponível para voltar para Israel, para se apresentar nas suas unidades militares, para enfrentar os terroristas do Hamas na faixa de Gaza. Nós vimos todos aqueles manifestantes em Israel dizendo que não se apresentariam como reservistas. Foi a primeira coisa que eles fizeram já na manhã de sábado, quando ocorreram os ataques. E uma coisa é certa, vai haver uma comissão de inquérito para determinar o que aconteceu na manhã daquele sábado, e esse governo israelense certamente está condenado. Obrigada, professor. E aí, aproveitando o gancho aí que você comentou dos jovens voltando para Israel para defender, surgiu aqui uma pergunta relacionada. Como você analisa a reação do Estado de Israel aos ataques terroristas? A reação é absolutamente clara e inequívoca. São declarações muito objetivas dos políticos e dos líderes militares. Vai haver uma invasão da faixa de Gaza para exterminar os terroristas do Hamas, para garantir que não sobre ninguém que seja capaz de planejar e realizar um ataque como esse que foi perpetrado contra a população israelense. Não há nenhuma dúvida em relação a isso, e se o ataque ainda não começou, é porque os israelenses estão mapeando o que o Hamas preparou contra a população, contra as forças armadas israelenses, e tentando identificar os locais onde estão os reféns para que o máximo número deles possa ser resgatado. Acho que nessa linha, professor, seria interessante a gente também ouvir um pouco sobre o que tem se falado de proporcionalidade, né? E sobre as posições, você comentou aí que a Rússia em nenhum momento avisou onde que seria bombardeado. Quais têm sido as ações que Israel tem tomado para proteger os civis palestinos também? Olha, quando me perguntam sobre proporcionalidade, a minha devolução é uma pergunta se desproporção é o fato de terroristas armados invadirem as casas de civis desarmados e massacrar os civis, as mulheres, as crianças, os bebês, e sequestrar civis para levar para Gaza. Isso é desproporcionalidade ou não é?
Ou a proposta de proporcionalidade poderia ser 2.000 militares israelenses entram na faixa de Gaza, matam todos os civis que eles conseguem e sequestram 200 civis palestinos e levam para o território israelense. Isso seria proporcional? Na verdade, os críticos estão falando de uso desproporcional da força, e é exatamente isso que vai acontecer. Israel é um exército constituído que atua segundo regras muito bem definidas pela Convenção de Genebra, e se o Hamas decidir utilizar a população palestina civil como um escudo humano, que é o que eles estão acostumados a fazer, e nós vimos isso acontecer ao longo das últimas décadas, com as instalações militares do Hamas e as lideranças do Hamas escondidas embaixo de mesquitas, embaixo de escolas, embaixo de hospitais. Se é isso que eles desejam para a sua população civil, então, infelizmente, a população civil vai pagar o preço, porque os militares israelenses não vão evitar nenhum tipo de dano aos civis palestinos na tentativa de salvar os civis israelenses. Perfeito. E aí, só acrescentando aqui assim, não comparo, nem tento comparar meu conhecimento do assunto com o professor Samuel, mas a gente tem visto aí Israel não somente tentar avisar, eles deixaram cair panfletos, fizeram ligações, começaram a fornecer água no sul do país, no sul da faixa de Gaza, para incentivar a população a sair do norte, que é a área que ocorrerá o ataque. Então, assim, é desproporcional no sentido oposto, no quanto há muito mais moralidade da parte do governo israelense, do exército israelense, versus aí o que a gente tem visto do outro lado. Eu vou dar mais um exemplo histórico para vocês, só para ilustrar. Um pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial, os aliados atacaram a cidade de Dresden. Se vocês quiserem, depois entrem na internet e procurem dados sobre o que aconteceu na cidade de Dresden no final da Segunda Guerra Mundial. A guerra já estava ganha, a Alemanha praticamente já estava destruída e a aviação inglesa bombardeou a cidade de Dresden, que era considerada um polo industrial importante, e matou 100.000 civis um pouco antes do final da Segunda Guerra Mundial. Não houve absolutamente nenhuma dúvida por parte dos militares aliados de que o fato de haver civis naquela cidade considerada um polo industrial importante poderiam impedir que o ataque fosse realizado. Não é o que os israelenses estão fazendo, não há nenhuma intenção de atingir os civis, mas, de novo, a decisão está nas mãos dos terroristas do Hamas e não nas mãos dos soldados israelenses. Boa, professor. E aí, só queria trazer aqui uma pergunta que surgiu no chat relacionada a esse assunto, que acho que é muito importante a gente esclarecer, porque coisas assim têm surgido, né? Lançar mísseis é mais moral que entrar na casa das pessoas e matar? Está falando dos mísseis que foram lançados pelo Hamas contra o território israelense? Os Eu 4, acredito que os se 5 trata mil da foguetes. defesa de Israel, lançando mísseis na faixa de Gaza. Os mísseis que são lançados pela Força Aérea Israelense têm alvos militares. Se morrem civis na faixa de Gaza, é porque eles estão numa área onde os militares estão se organizando para ataques contra os civis israelenses, porque a liderança do Hamas está se protegendo no meio de uma população civil. Então, quando a Força Aérea Israelense lança mísseis que matam civis palestinos, é porque não há outra opção. É porque os líderes palestinos estão usando a população civil como escudos humanos. E, mais uma vez, se a opção é entre proteger os civis israelenses ou atingir uma população civil palestina que está sendo utilizada como escudo humano pela liderança do Hamas, então, infelizmente, é uma tragédia civil, mas os israelenses não vão hesitar entre proteger a sua população e não proteger a população palestina. É o Sim, custo de uma guerra que não foi começada por Israel.
Sim, e que Israel está fazendo todos os esforços possíveis e imagináveis para evacuar os civis dessa região, para proteger essas pessoas, para avisar essas pessoas. Então, nem há que se Tem, falar em moralidade aqui. tem gravações de líderes do Hamas que estão incentivando e ameaçando a população palestina para que eles não saiam da região norte da faixa de Gaza. Isso está absolutamente documentado e as pessoas simplesmente não querem entender o que está acontecendo. Com certeza. Próxima pergunta aqui. É justo dizer que o conflito maior é contra o terrorismo? E se sim, por que essa guerra vem sendo fragmentada, sem a entrada definitiva dos Estados Unidos? Não é só parcialmente, é absolutamente uma guerra contra o terrorismo. Israel não tem absolutamente nenhum problema com a população palestina. A guerra é contra os terroristas que ameaçam a população civil em Israel. E os Estados Unidos já iniciaram a sua guerra contra o terror em 2002, depois do ataque às Torres Gêmeas. Vamos lembrar que em 2002 os Estados Unidos mandaram o seu exército a dezenas de milhares de quilômetros de distância para destruir os terroristas que organizaram os ataques do 11 de setembro no Afeganistão. Israel agora está lutando essa guerra a 20 quilômetros da sua fronteira. O mundo inteiro justificou as ações dos Estados Unidos depois dos ataques do 11 de setembro, e aqui estão duvidando da legalidade da ação israelense depois do massacre que aconteceu no sábado retrasado em Israel. Eu vou dar uma proporção para vocês do que aconteceu. Vocês imaginem que vocês levantam um dia aqui em São Paulo e ficam sabendo que foram mortos, que 30 mil pessoas foram assassinadas em São Paulo e 4 mil foram sequestradas. Essa é a proporção do que aconteceu em Israel se nós comparamos as populações dos dois países. Então, os 1.300 mortos em Israel representam 30 mil mortos aqui no Brasil. Os 200 sequestrados representam 4 mil sequestrados aqui no Brasil. Vocês nunca ouviram falar de um evento como esse em lugar nenhum do mundo. Então, certamente, o exército israelense, a Força Aérea Israelense, tem toda a legitimidade para evitar que isso volte a acontecer. Perfeito. E aí, nessa mesma linha, surgiram mais duas perguntas aqui que eu queria colocar. Há a possibilidade desses terroristas estarem espalhando em outras partes do mundo? O contra-ataque de Israel para exterminar esses terroristas acabaria com todo esse grupo? E uma segunda pergunta que é: a guerra contra o terror, sendo fragmentada como está, não pode fortalecer outros grupos terroristas, nesse caso? Existem grupos terroristas espalhados pelo mundo inteiro. O Boko Haram, que é uma organização fundamentalista islâmica na Nigéria, mata cristãos dia sim, dia não, sequestra meninas, leva estudantes das suas escolas e os transforma em um exército infantil que depois vai cometer esses mesmos crimes. Em outros locais da África, como no Congo, nós temos o mesmo tipo de atuação de organizações terroristas. No Paquistão, nós temos terroristas que cometem atentados contra alvos na Índia. No Sri Lanka, nós tínhamos organizações terroristas que foram eliminadas pelas forças do governo. Na Cisjordânia, nós temos células terroristas do Hamas que ainda não foram eliminadas. O objetivo agora é eliminar o Hamas da faixa de Gaza, tentar criar um ambiente em que possa surgir uma liderança civil que possa administrar a população em benefício da própria população, mostrar para os palestinos que há possibilidade de melhorar a condição de vida da população se não houver se ela não for governada por uma organização que tem por objetivo destruir o Estado de Israel. A fragmentação, ela existe. Os terroristas que derrubaram as Torres Gêmeas nos Estados Unidos não são os mesmos terroristas que atacam os civis em Israel
não são os mesmos terroristas do Estado Islâmico que matou uma parte da população na Síria e no Iraque, mas eles comungam das mesmas ideias. Eles são fundamentalistas islâmicos que não aceitam as diferenças e que têm por objetivo matar aqueles civis que não concordam com a forma como eles querem exercer o seu governo. E aí, professor, só adicionando aqui um ponto que eu adoraria que você comentasse sobre esses grupos terroristas e sobre o que a gente tem visto, o desenrolar aí depois do que aconteceu no 7 de outubro e até antes da resposta de Israel sobre o aumento do antissemitismo do mundo e a posição fragilizada de judeus em todos os países. Como que você enxerga essa situação? Com muita preocupação, obviamente. Na sexta-feira, eu estava participando de uma entrevista quando o jornalista diz um diplomata israelense foi esfaqueado na China e ainda não sabemos a motivação do ataque. E eu respondi para ele, a motivação do ataque é nada mais do que o fato de que o Hamas anunciou que nessa sexta-feira, dia 13, os muçulmanos do mundo inteiro deveriam matar judeus em qualquer lugar do mundo. Não precisa de motivação maior do que essa. E é isso que está acontecendo num recrudescimento do antissemitismo. Talvez o fato de os judeus ganharem mais prêmios Nobel do que todos os outros grupos étnicos ao redor do mundo seja uma razão para esse fortalecimento do antissemitismo. Eu realmente acho que é incompreensível. Perfeito. Voltando aqui um pouco sobre política israelense, como esse ataque do Hamas interfere nas manifestações frente a mudanças no judiciário que a população vinha fazendo contra o Bibi Netanyahu, para quem... Eu já respondi essa pergunta. Desapareceram todas as diferenças dentro da sociedade israelense, ninguém está tratando de como está composto o governo, quais são as políticas desse governo, todo mundo está engajado e focado na guerra que ainda não começou, na verdade, em Gaza, e uma vez que esse problema seja solucionado, a política israelense vai voltar ao seu trajeto normal, provavelmente vai haver, esse governo vai cair, vai haver novas eleições e com o novo governo que for eleito, certamente não vai haver a presença dos elementos radicais que promoveram essas propostas anteriores de reforma. Perfeito. E o senhor acredita que o Irã está participando ou financiando o Hamas? Sem dúvida nenhuma, isso está mais do que claro. O Irã certamente participou do planejamento dessa ação. A ação tem todos os indicadores do que o Hezbollah tem planejado fazer a partir do norte de Israel e dinheiro iraniano há muitos anos vem abastecendo o Hamas, não há dúvida nenhuma, e armas iranianas quando elas conseguem entrar no território da faixa de Gaza. Perfeito. Uma pergunta mais histórica aqui. Vale a pena voltar lá atrás com o nascimento de Ismael e Isaac para esclarecer a situação de hoje? Folcloricamente, certamente se pode fazer, mas isso são lendas muito curiosas que contam um mito narrativo que servem para a Bíblia, mas não servem para os historiadores. Perfeito. Como forma de minimizar o terrorismo ao máximo, há discussões sobre uma incursão simultânea contra o terror contra vários grupos terroristas ao mesmo tempo? Não, no momento está se tratando somente da eliminação do Hamas na faixa de Gaza. Se o grupo terrorista Hezbollah decidir entrar na guerra, a proposta vai ser a mesma: eliminar a sua capacidade de atuação a partir do Líbano. Perfeito. Eu acho que terminei aqui as perguntas do chat e do slide. Se eu estiver esquecendo alguma coisa, por favor, me corrijam. Eu queria abrir também para as pessoas poderem fazer perguntas para o senhor, mas queria fazer uma pergunta minha.
antes disso, que é sobre o que o Brasil tem a ver com isso, o posicionamento do governo, classificação do Hamas como organização terrorista, e a mesma coisa com relação à ONU. Né, que a ONU não classifica o Hamas como organização terrorista, e da onde isso vem e quais as implicações. O que a ONU classifica não faz absolutamente nenhuma diferença. Ninguém está preocupado com o que a ONU diz ou o que a ONU não diz. A ONU não tem nenhuma capacidade de atuação, a ONU não intervém em nenhum conflito, nem a favor de um lado, nem a favor do outro. Vocês, a maioria de vocês provavelmente é muito jovem, mas olhem para o que aconteceu ao longo da história da ONU, os massacres dos bósnios em Srebrenica durante o desmembramento da antiga Iugoslávia, o genocídio que ocorreu em Ruanda, o massacre da população da Somália na década de 1990, os cambodjanos na década de 1970, todos esses são exemplos do que a ONU não fez. Quando a ONU decidiu pela divisão do território da Palestina para a criação de um Estado judeu, de um Estado árabe, os árabes atacaram o Estado judeu e a ONU não fez absolutamente nada para fazer valer a sua decisão. Quando os soldados da Força de Intervenção da ONU estavam estacionados na Península do Sinai em 1967, os egípcios exigiram a saída dos soldados da ONU que estavam lá para impedir uma nova guerra, e a ONU, em lugar de dizer nós estamos aqui para impedir que uma nova guerra aconteça, os soldados da ONU simplesmente foram retirados e provocaram, em parte, a guerra dos 6 dias. Então, eu, como cientista político, não presto absolutamente atenção a nenhuma declaração da ONU, e vocês podem ver a inefetividade do Conselho de Segurança pelo fato de que, na última reunião, eles não conseguiram nem chegar a alguma conclusão para emitir um comunicado. Então, a reunião terminou com vetos de todos que poderiam vetar e não houve nenhum comunicado de uma reunião presidida pelo Brasil, que tem como único interesse nas Nações Unidas ser admitido como membro permanente do Conselho de Segurança, algo que não vai acontecer, e esse governo deveria estar deixando de desperdiçar recursos com essa atividade, porque isso não vai acontecer nem nesse governo, nem no próximo. Perfeito. E o que o Brasil tem a ver com o que está acontecendo e o como Brasil você... quer se meter numa questão que não é deles, quer ter protagonismo numa região onde as grandes potências não conseguem intervir suficientemente para resolver o problema. E a diplomacia brasileira, com a ideia de que nós somos muito simpáticos, muito equilibrados, temos relações com todo mundo, vai lá, mais uma vez, desperdiçando os poucos recursos que nós temos, tentando projetar um poder que o Brasil não tem. Isso aconteceu lá atrás, na mediação, com a tentativa de solucionar o problema nuclear do Irã, da proposta de proliferação nuclear por parte do Irã, e hoje ninguém mais lembra do que foi feito pelo Brasil naquela época, mais uma vez, um desperdício absoluto de recursos. Perfeito. Alguns grupos isolados nos Estados Unidos e no Brasil estão apoiando os ataques contra Israel. É possível as células terroristas no Brasil disseminarem terror contra judeus ou cristãos por aqui? Sem dúvida nenhuma. Temos que temer ações de terroristas em todos os lados. Para quem conhece o Clube Hebraica aqui em São Paulo, desde o sábado em que ocorreram os atentados, tem viaturas policiais permanentemente na porta do clube. As instituições judaicas, as escolas, todas estão preocupadas com essa possibilidade, aqui e ao redor do mundo. Perfeito. Tenho visto aí bastante gente falar sobre o conflito escalar, né? E os interesses de outros países aí dentro, né? Desde China, Rússia, Irã. Você poderia falar um pouquinho sobre esses possíveis desdobramentos e a escalada aí do conflito com o envolvimento de outros países? Se houver uma escalada desse conflito, se houver a entrada
do Hezbollah e do Irã nesse conflito, certamente um conflito local se transforma num conflito regional. Se os Estados Unidos entrarem em confronto com o Irã no Golfo Pérsico, se interrompe o tráfego de petróleo através do Estreito de Hormuz, o preço do petróleo explode, a inflação aumenta no mundo inteiro. Então, além do aumento dos preços de grãos por causa da guerra da Ucrânia com a Rússia, haveria também um aumento significativo dos preços do petróleo e consequências ao redor do mundo. Os chineses certamente não têm nenhum interesse em se envolver fisicamente nesse conflito. Eles estão praticando a sua política de aumento do âmbito comercial das suas atividades na região, mediaram um acordo entre a Arábia Saudita e o Irã, que provavelmente não vai ter muitos reflexos, mas o risco de uma ampliação desse conflito existe e a decisão está na mão dos elementos radicais que poderiam eventualmente intervir. Perfeito. Nessa mesma linha, qual a chance de uma terceira guerra mundial iniciada pela entrada desses outros países? Não vamos chegar tão longe. Ninguém tem interesse numa guerra mundial. Que assim seja. Eu vi que eu perdi uma pergunta aqui do slide. O quanto você acha que a partilha de Jerusalém corrobora para um conflito? Nas negociações de Oslo, em 1993, havia propostas para dividir o controle sobre Jerusalém entre as três principais denominações religiosas, que o Monte do Templo, a superfície do Monte do Templo, onde estão as mesquitas, continuasse sob controle muçulmano. Quem administra a área das mesquitas são os jordanianos até os dias de hoje. Os locais sagrados para o cristianismo, como o Santo Sepulcro, ficassem sob controle cristão e o Muro das Lamentações sob controle judaico. A proposta existe enquanto os radicais não aceitarem que essa divisão é viável e factível, não há uma solução para esse problema, mas lembrando que o problema não é religioso, o problema é territorial. Perfeito. Pessoal, alguém tem dúvidas? Agora é o momento de aproveitar da sabedoria e do conhecimento do professor Samuel para a gente se informar e garantir que não restem dúvidas aqui depois dessa palestra. Tenho até as 2 para atender as dúvidas de vocês. Depois eu tenho outro compromisso. Alguém tem mais alguma dúvida? Surgiu aqui uma no chat. Nesse final de semana, organizações criminosas roubaram armamentos de altíssimo calibre de um quartel-general no interior de São Paulo, inclusive armamento para atacar helicóptero e avião. O governo demonstra alta preocupação. Teria alguma relação com os propósitos desses ataques? Não, eu acho que não. Não faltam organizações criminosas no Brasil que utilizam armamentos. 2 helicópteros no Rio foram atacados provavelmente por traficantes na semana passada. Então, não é qualquer envolvimento de uma organização criminosa que significa atividade terrorista. Pode ser, mas acredito que eles tenham outros interesses. Recebi uma aqui no particular. Pode considerar o IDF, Israel Defense Forces, como um exército de defesa, mesmo que em momentos na história que o exército atacou? O exército israelense ataca quando Israel é atacado. Israel é um país que tem um território muito limitado e, portanto, o combate tem que ser feito no território do inimigo, para garantir que a população civil em Israel não seja atingida. Então, é o exército de defesa que, quando ele atua no território do inimigo, não quer dizer que não seja em defesa do território israelense. Perfeito. Pessoal, mais alguma dúvida? Bom. Ale, eu mandei uma no slide. Slide. No slide. Peraí.
Professor, fale um pouco sobre a medida israelense de obstar água, energia e mantimentos para o povo palestino. Não é para o povo, não é contra o povo palestino, é uma tentativa de forçar o Hamas a negociar a libertação dos reféns e impedir que a população palestina seja atingida. A única finalidade de cortar o fornecimento de água, energia e combustível para a faixa de Gaza é impedir o funcionamento da liderança terrorista, é impedir que os terroristas consigam se locomover, é impedir que eles consigam carregar os seus celulares, é impedir que eles consigam alimentar os seus, eventualmente, os seus radares e os seus sensores para se opor à invasão terrestre da faixa de Gaza. Não tem absolutamente nada a ver com punição da população palestina, mas, mais uma vez, se eles dominam o território e controlam a população palestina, no final das contas, quem paga uma parte dessa conta é a população palestina, que sofre da mesma forma que a população israelense. Perfeito. Bom, pessoal, chegando aqui perto das 2 horas, vamos precisar encerrar. Mais uma vez, gostaria de agradecer a Stand With Us e o professor Samuel, e a todos vocês que estiveram aqui, que estão com a cabeça aberta para aprender, com humildade intelectual que a gente tem que ter, de que a gente não sabe de tudo e que tem muito que a gente tem que aprender e se informar. E talvez eu queria terminar com uma última pergunta aqui, professor Samuel. O que os não-judeus podem fazer para ajudar os judeus nesse momento tão difícil? Mostrar solidariedade antes de tudo, entender que a luta que está sendo travada é uma luta por liberdade, é uma luta por valores, e que aqueles que eventualmente preferirem se abster do que está acontecendo, talvez vão pagar o preço e se tornar vítimas depois, porque o que começa como antissemitismo depois se transforma em cerceamento de liberdades para toda a população. Perfeito. Muito obrigada, pessoal. De novo, estou à disposição. Se vocês quiserem promover esse tipo de conversa aí nos círculos de vocês, me chamem no WhatsApp. A Stand With Us está fazendo um trabalho maravilhoso. E mais uma vez, muito obrigada a todos. Obrigado pela atenção.